Olá! Nós estamos no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Hoje você tem um encontro marcado comigo. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História. Na verdade, hoje você tem um encontro marcado com Parabéns. Aquele programa que vem acompanhando você nas datas comemorativas, aquelas tão importantes para os seus concursos no ano de 2014, que fazem aniversário no nosso ano corrente. E hoje falaremos do dia D. Tão importante o dia D, gente, ocorrido aqui em 6 de junho de 1944, decidindo o dia decisivo, por isso o dia D, na Segunda Guerra Mundial. Mas galera, para falar do dia D, não tem como a gente falar desse dia sem remontar o período da Segunda Guerra Mundial, essa guerra tão estrondosa, tão violenta do nosso século XX, tão importante para delinear uma série de diretrizes políticas, econômicas e sociais, muito importante para a nossa atualidade. Então eu não vou falar especificamente do dia D apenas. Vamos fazer uma aulinha hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. E é aí que eu queria convidá-lo, esse período entre 1939 até 45, você tentar entender o que estava acontecendo na Europa, na América, enfim, no mundo inteiro nesse período. Galera, entenda o seguinte, um dos principais fatores que desencadearam esse conflito, esse grande conflito mundial, é o expansionismo da própria Alemanha. Essa tentativa, de, na verdade, retomar territórios que foram tomados pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e que o nosso grande Führer, nosso grande líder alemão, Adolf Hitler, vai objetivar com tanta veemência. O expansionismo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, objetivado a partir da conquista do Terceiro Reich, o terceiro grande império alemão, em 1933, colocando o nazifascismo na Alemanha, que na verdade era uma tendência que já se expandia pela Europa. Nós percebemos um governo fascista na Itália, de Benito Mussolini, perceberemos também um governo fascista na Espanha, a partir de Francisco Franco, chamado franquismo. A gente percebe também um regime fascista em Portugal, de Antônio Salazar, o salazarismo. Então isso é uma tendência europeia. A gente pode até também falar de uma tendência americana, já que o governo de Getúlio Vargas, que se consolidou também no Brasil na década de 30, acabou passando por uma espécie de fascismo a partir de 1937 com o Estado Novo. Então isso é uma tendência muito comum nas grandes potências. A gente pode incluir até a própria União Soviética dentro de um regime totalitário também, de Joseph Stalin. Essa é uma tendência que está tomando aí as grandes potências desse período e que no caso da Alemanha mostra uma forte ideia expansionista. O expansionismo da Alemanha é um grande objetivo e não é à toa que sempre que se fala de Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar da Alemanha. A gente percebe que a formação desse Terceiro Reich, gente, possibilitou aí para Hitler, o grande primeiro-ministro, chanceler alemão, que também acumulou o cargo de presidente aqui no ano de 33, a ideia de que a Alemanha deveria conquistar o seu espaço vital. Um território enorme onde todos os alemães originais, os chamados arianos, os europeus originais, a raça pura, dita por Hitler no livro Minha Luta, o Mein Kampf, como a raça soberana, como a raça absoluta de todo o mundo, que deveria habitar esse grande império muito vasto, muito glorioso. E para isso Hitler deveria retomar regiões que foram, na verdade, retiradas da Alemanha no Tratado de Versalhes. Entenda, galera, que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, elas dialogam entre si, Não é à toa que tem muitos historiadores que vão dizer que, na verdade, são dois capítulos de um mesmo conflito, são dois capítulos de uma mesma guerra. Tem alguns historiadores até mais radicais que vão dizer que, na verdade, houve apenas uma grande guerra mundial de 30 anos. Historiadores aí mais polêmicos, Mas nessa visão mais tradicional, a Segunda Guerra Mundial ela vem como uma espécie de continuação da Primeira nesse sentido, tá ok? Nessa expansão das ideias nazifascistas, percebemos a Guerra Civil Espanhola, um momento em 1936, onde Francisco Franco tomará o poder na Espanha, varrendo a ameaça comunista e a ameaça anarquista dos grandes centros urbanos da Espanha. Essa guerra, galera, será financiada pelo próprio Hitler e também por Benito Mussolini, que era o Duce italiano, o grande líder italiano naquele contexto. Não é à toa que a gente vai dizer que a Guerra Civil Espanhola ela funcionava como uma espécie de laboratório de guerra da Deutsches Heer, que era o exército alemão, e também da Luftwaffe, que era a aeronáutica alemã, que vai passar a sobrevoar o céu espanhol naquele momento, bombardeando uma série de cidades. A mais famosa, a cidade de Guernica, que dá origem ao quadro do Picasso, Guernica, um quadro que realmente mostra
de maneira muito visceral, de maneira muito brutal, né, o horror da guerra. E é muito bizarro perceber, gente, a guerra não havia começado ainda. Nós estamos aqui nesse período no antecedente. Então, mesmo antes da Segunda Guerra começar, nós já temos uma série de eventos horrorosos na Europa e a Espanha passa por esse horror, iniciando aí o franquismo. A Anschluss é um movimento em que Hitler vai passar pela reconquista da Áustria. É basicamente uma anexação do território austríaco dentro dos limites alemães. Hitler dizia que a Áustria, gente, ela tinha um princípio de germaneidade, já que é uma região que sempre pertenceu ao Império Germânico desde o período medieval. O próprio Hitler era austríaco, né? Então ele tinha uma identificação étnica, territorial com aquela região, faz um passeio pela capital, Viena, né, com a própria população austríaca recebendo os nazistas, né, com os olhos cheios de lágrimas ali, o povo austríaco que realmente, num misto de admiração e de medo, aceita o governo nazista de bom grado na capital Viena, mostrando a Áustria anexada aí ao Império Alemão. Então, Anschluss mostrava essa anexação da Áustria em 1937. O Pacto Anticomintern, assinado também nesse mesmo contexto, mostrava, na verdade, a adesão da Alemanha, da Itália e do Japão, unidas entre si contra o comunismo, chamado eixo Berlim-Roma-Tóquio. Esse eixo, gente, unindo essas três cidades entre si, né, a Alemanha, no caso a Itália, e o Japão, nas suas três capitais, mostraria ali, na verdade, a formação já do eixo, que é esse grupo nazi-fascista na Segunda Guerra Mundial, que terá uma característica bem expansionista, né? A política de apaziguamento, na verdade, é uma resposta que a França e a Inglaterra vão tomar nesse momento. O primeiro-ministro britânico, né, o Chamberlain, e o primeiro-ministro francês, o Édouard Daladier, tomarão uma política, gente, de apaziguar esses conflitos. Você pode pensar, pô, Hitler já está expandindo o território, já está anexando uma série de regiões e as potências capitalistas nada farão para deter os avanços do Terceiro Reich? Pois é, gente, nada farão. De fato, existia um grande medo por parte dessas duas potências que uma nova guerra mundial se iniciasse. Então você percebe que a política do Chamberlain, principalmente o primeiro-ministro da Inglaterra, é de jogar panos quentes por cima desses conflitos. Fechar os olhos para essas atrocidades praticadas pelo novo governo, né, de Hitler, com medo de, na verdade, desencadear um novo conflito. Na verdade, gente, o Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, ele imaginava que Hitler poderia até ser positivo, porque avançando, ele combateria o comunismo. Então a grande ideia aqui é deixar Hitler sozinho, né, não mexer com o bigodinho, não mexer com o grande Führer, para evitar um novo conflito. E a gente sabe, né, que a política de apaziguamento foi um grande erro, porque de fato a expansão da Alemanha se torna inevitável. Quando Hitler anexa uma região na Tchecoslováquia chamada de Sudetos, uma região montanhosa da Tchecoslováquia, uma cadeia de montanhas, né, riquíssima em matéria-prima, é nesse momento que as principais potências começam a enxergar problemas, né? Começam a perceber que a expansão da Alemanha se aproximava muito dos limites da União Soviética. E caso Hitler invadisse o território da União Soviética, gente, uma nova guerra seria realmente inevitável. É aí que França e Inglaterra, né, acendem um sinal amarelo ali, um sinal de alerta, um sinal de observação e vão começar a se aproximar de Hitler para tentar ver quais seriam as suas intenções. Sabemos, gente, que a Liga das Nações, órgão pela paz mundial que foi criado logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, né, estava passando pelo seu processo de falência, uma vez que Hitler se expandia de maneira cada vez mais violenta, já havia anulado o Tratado de Versalhes, porque ele já estava se militarizando, né, fazendo a marinha, fazendo a aeronáutica e o exército, e cada vez mais vamos caminhar em direção a um conflito mundial. Então, galera, vamos começar agora. Tiro, porrada e bomba. O início da guerra se dá com a invasão do famoso corredor polonês, né, galera? O corredor polonês é uma brincadeira que seus amiguinhos, né, tão inteligentes da escola fazem, uma brincadeira realmente muito sadia, uma brincadeira muito bacana, que mostra o potencial do intelecto humano, mas que no caso aqui da Segunda Guerra Mundial, de nada teve de engraçado, não foi uma brincadeira. A região ali ligada ao porto de Danzig, galera, era uma região perigosa nos limites da Polônia com a União Soviética. De fato, a conquista dessa região, do corredor polonês, mostrava que Hitler gostaria de alguma maneira chegar até a região da União Soviética. Então a conquista dessa região um pouco mais estreita, né, que chamavam na época de corredor polonês, porque era uma parte, quase uma península ali naquela região da Polônia, no norte da Polônia,
mostrava que Hitler tinha realmente o objetivo de expandir cada vez mais seu território. E isso se tornou o grande estopim para o início desse conflito, se tornou o grande estopim para o início da guerra, a conquista dessa região do corredor polonês. Vamos lembrar, né, que quando Hitler chega na região dos Sudetos, França e Inglaterra chamam o Führer para uma conversa. E pergunta a ele, né, qual é a tua, rapaz? Qual é a tua, bigodinho? O que você vai querer? Vai continuar expandindo o território? Vai parar por aqui? E Hitler faz uma promessa, né? Não vou anexar nenhuma região além dos Sudetos. Quando ele invade o corredor polonês, ele quebra com essa promessa. E aí a guerra tem início. A Segunda Guerra Mundial começa a partir desse conflito e já mostra a definição de dois lados. Hitler, ao lado dos seus interesses, né, com os japoneses e com os italianos, né, formando o eixo, e os Estados Unidos, ao lado, né, nesse momento os Estados Unidos estão como observadores dessa guerra, né, não estão participando ativamente desse conflito, estão ali como observadores, exatamente como fizeram na Primeira Guerra Mundial, né? Já França e Inglaterra se colocam à frente dos chamados aliados, tendo ali também a formação da União Soviética ao seu lado. Pô, Gabriel, União Soviética ao lado de França e Inglaterra? Pois é, gente, os interesses soviéticos batiam de frente com os interesses alemães, né? Já que ambos tinham noções expansionistas, estavam dentro de governos antagônicos entre si, né? De um lado, o nazismo, a extrema-direita europeia, e do outro, a esquerda stalinista, né? Mostrando essa extrema-esquerda, esse extremo socialismo radical, super violento, né? Que também assolou multidões e perseguiu uma série de opositores na União Soviética. É aí que nós iniciamos esse conflito. Hitler parte para uma política de expansão, conquistando territórios ali a partir da chamada Blitzkrieg, palavra em alemão que significa guerra relâmpago, né? Utilizada aí, grande sucesso dos Ramones, né? O Blitzkrieg Bop. De fato, a invasão da Blitzkrieg se dava de maneira muito violenta, tanto pela terra como pelo ar e pelo mar. Por isso, guerra relâmpago. Ele te ataca por todas as frentes simultaneamente, não dando chance de sobrevivência para os oponentes. É uma estratégia de guerra muito nova para esse período, gente, inédita. A gente não teve nenhum grande conflito até então em que essa tal da guerra relâmpago tivesse sido utilizada, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra, né, de trincheiras, uma guerra um pouco mais lenta, como vocês viram no mesmo parabéns sobre a Primeira Guerra Mundial. Agora a guerra ela ganha um dinamismo cada vez mais violento. A ocupação da França já teve a utilização da Blitzkrieg, essa guerra relâmpago, vindo pela região do Nordeste francês, chegando até Paris, onde Hitler, né, faz sua famosa selfie na Torre Eiffel, né, objetivando aí o grande controle do nazismo na capital parisiense, um momento de grande humilhação para os franceses. Mas é interessante que no sul da França você tem ali um governo de resistência, né, a partir ali da República de Vichy, objetivada pelo general Charles de Gaulle, que vai sobreviver e que vai de alguma maneira resistir à invasão do nazismo ao sul da França durante algum tempo. França acaba decaindo para o governo nazista e logo logo Hitler parte para a Inglaterra. Na Inglaterra ele tem um problema, né, gente? É uma ilha, basicamente ele é um conjunto de ilhas inglesas que já deu muito trabalho para grandes imperadores e reis no passado. Hitler tem que invadir pelo ar. A chamada Operação Leão Marinho, em que ele de fato utilizaria uma parte ali do Canal da Mancha para atravessar até a França e depois utilizaria a Luftwaffe para sobrevoar sobre Londres. A grande batalha da Luftwaffe contra a RAF, que era a Royal Air Force, né, a Força Aérea Britânica, a Força Aérea da Nobreza Britânica, foi uma guerra realmente muito contundente para o lado inglês. A Inglaterra conseguiu sobreviver aos ataques nazistas durante algumas semanas e realmente a batalha pelo ar favoreceu a RAF. Hitler não consegue pousar em Londres, apesar de ter bombardeado uma série de áreas civis, apesar de ter colocado a capital britânica sobre a fumaça das bombas da Luftwaffe. Winston Churchill foi muito categórico, né? Nunca tão poucos fizeram tanto por tantos. Uma frase que imortaliza o governo, né, de Churchill naquele momento como um governo de resistência, mostrando como a Força Aérea britânica era minoria, mas conseguiu defender o interesse de muitos. A própria rainha da Inglaterra não sai de Londres durante esse conflito, né, mostrando que estaria morrendo ao lado do seu povo, o que a gente sabe que não aconteceu. Né? De fato, Hitler, assim como Napoleão anteriormente, não consegue pousar em solo britânico, mostrando uma das primeiras quedas, uma das primeiras derrotas do Führer nesse conflito. É aí que a gente chega em 41, né, passando por um ano ali, finalzinho de 41, as forças nazistas vão tentar uma expansão pelo norte da África, chegando ali na região mais ou menos onde você tem a Argélia, o Egito e a Líbia, a chamada Afrika Korps.
liderada ali pelo grande general Erwin Rommel, apelidado na época de Raposa do Deserto. Um grande homem de confiança do Führer, um grande homem de confiança de Hitler, que vai liderar uma série de divisões dos tanques alemães, a chamada divisão Panzer, a Panzergruppe Rommel, foi muito bem utilizada na região da Líbia para solapar os governos daquela região, controlando o norte da África sob o domínio nazista. Muito importante perceber que a Líbia controlava uma série de poços de petróleo que vão passar a pertencer aos alemães a partir de 41. A Líbia, né, gente, que tinha bons acordos com a Inglaterra. Então, é uma maneira de você afastar o petróleo do poderio inglês. Uma grande aquisição de Hitler nesse momento, né, gente? Ter o norte da África é uma região estratégica para que você possa chegar até o Mediterrâneo, para que você possa ter saída para o sul da Europa, e é uma região geoestratégica de suma importância até para chegar na União Soviética. O próximo passo de Hitler é avançar rumo ao leste europeu. Estamos chegando aqui em 42, a chamada Operação Barbarossa, uma das maiores operações militares de toda a história. 3,4 milhões de soldados envolvidos em um único objetivo: a conquista de Moscou, a conquista da capital russa e a humilhação de Stalin, que era o grande inimigo de Hitler naquele momento, né? A batalha do bigodinho contra o bigodão. É um momento de extrema importância para o nazismo, é um momento de extrema importância para o mundo, que vai olhar para aquela invasão como uma das maiores operações militares de todos os tempos. Hitler invade o território russo de frente, muito parecido com a mesma estratégia que um homem no passado também tomou, Napoleão Bonaparte. Invadiu o território russo de cara. Passa a anexar algumas regiões importantes ali, como a cidade de Leningrado, né, que passa a ser anexada pelas tropas nazistas, e avança com uma certa brutalidade. Mas o grande problema, né, é que não contava com a grande resistência das tropas russas na cidade de Stalingrado. Na verdade, gente, a Rússia utiliza uma técnica que já é conhecida pelos próprios soldados russos, né, da chamada terra arrasada. Eles foram recuando no território. Enquanto as tropas nazistas avançavam, os próprios russos voltavam no mapa, destruindo as suas próprias cidades e obrigando os nazistas a avançarem cada vez mais. O frio rigoroso do território russo, a gente sabe, né, gente, que o frio da Rússia, né, não é aquele inverno banguense, né, que faz 25 e você põe aquele casaquinho da sua avó para ir ao mercado. O frio russo é muito rigoroso, é menos 25, menos 30, não é à toa que o russo se enche de bebidas alcoólicas aí para resistir ao frio, um homem que precisa resistir ao inverno rigoroso. E as tropas de Hitler acabam sofrendo aí uma grande humilhação em Stalingrado. É quando Hitler é obrigado a recuar, bate em retirada. Na verdade, aqui as próprias ordens de Hitler nunca foram de bater em retirada, né? Os próprios soldados alemães desistiram do avanço e começaram a recuar por conta própria. E aí, gente, é uma humilhação para a partida nazista. A própria mídia soviética, nesse momento, caiu em cima com duras críticas ao bigodinho, né? Ridicularizando a figura de Hitler em vários pôsteres, várias imagens e vários slogans de comunicação da época. A mídia socialista deitou e rolou em cima da mídia nazista naquele período. Hitler é ridicularizado, o próprio ministro da cultura nazista, que era o Joseph Goebbels, né, também passa por um processo de ridicularização, e é aí que você começa a ver o avanço das tropas dos aliados. Quando a gente começa a avançar de 42 em diante, rumo a 43, é o período da chamada contraofensiva das tropas dos aliados. A Batalha de Midway, no Pacífico, quando os americanos já estavam participando desse conflito. É bom lembrar que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial por conta do ataque à sua base naval em Pearl Harbor, né, na região do Havaí, quando os japoneses, os kamikaze, passam a avançar sobre as regiões norte-americanas ali no Pacífico. E a Batalha de Midway ela foi uma primeira frente de contraofensiva desses aliados na vitória dos americanos contra os japoneses, ali passando de 42 para 43. A Batalha de El Alamein, no norte da África, já mostra também o avanço das tropas britânicas e norte-americanas, acabando com a Afrika Korps, ou seja, diminuindo a ascensão dos grandes conglomerados aí nazistas na região, principalmente da Líbia. E aqui a gente tem o destaque do general Montgomery, o general inglês, apelidado de Monty, que realmente se torna um dos grandes líderes dessa Batalha de El Alamein, expulsando a ascensão do nazismo no norte da África. Chegando em 44 é que a gente chega num evento que está fazendo aniversário esse ano, gente. A Operação Overlord, chamada aí de Dia D. A Operação Overlord, gente, ela é a terceira frente da contraofensiva dos aliados após a perda de Hitler na Batalha de Stalingrado. É o momento em que tropas americanas, francesas e britânicas avançarão pela região da Normandia,
a Praia da Normandia, região noroeste da França, numa tentativa de reconquistar esse país que fora tomado pelo Führer, na famosa selfie na Torre Eiffel, ali no iniciozinho de 1940-41. A operação é liderada pelo general norte-americano Dwight Eisenhower, que no futuro vai se tornar um dos grandes presidentes norte-americanos, é o presidente Eisenhower, veterano da Segunda Guerra Mundial. Uma operação bem contundente, né? 185 mil homens avançando pelas praias da Normandia, né? Mais de 20 mil veículos, tanto híbridos, né? Que poderiam atuar tanto pela água como pela terra. E a região da Normandia é uma região íngreme, né? As praias daquela região são regiões um pouco altas, então as tropas americanas tiveram dificuldade para avançar e conquistar o cume, né, daqueles montes. Vale lembrar da cena inicial do Resgate do Soldado Ryan, um clássico sobre esse conflito, mostrando ali o Tom Hanks e os próprios atores ali, depois o próprio Soldado Ryan aparece também. É um momento importante na Segunda Guerra Mundial e um momento de grande heroísmo para as tropas americanas. Nas aulas de história nos Estados Unidos, gente, os americanos vão ser enfáticos. A Segunda Guerra acabou aqui. Para os americanos, eles resolveram a Segunda Guerra Mundial no dia D. E a gente sabe que não é bem assim, né, galera? Quando a gente olha para o desenrolar de 45, de fato a guerra só começa a ter um final a partir da morte de Hitler e de Mussolini. Hitler acaba se suicidando, né, no seu bunker, no subsolo ali do parlamento alemão, em Berlim, e Mussolini é morto pelo próprio povo, pela própria população italiana, cansada de um regime nazi-fascista naquela região, achincalhado em praça pública, humilhante para o regime do nacional-fascismo aí da Itália. Teremos ali o lançamento de 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, mostrando o início de novos conflitos mundiais. É quando a guerra de fato tem o seu fim. Mas, gente, não pensem que acabou-se, né? De fato, acaba a Segunda Guerra Mundial, mas imediatamente começa uma nova, a chamada Guerra Fria, onde a paz mundial ainda vai ficar muito longe de acontecer. Mas esse é um conflito que a gente vai ver numa outra hora, galera. Espero ter ajudado vocês. Uma boa sorte, cuidem-se e até a próxima.